A construtora Patriani mais uma vez surpreende o mercado e apresenta 3 novos prédios no ABC. 3 excelentes opções nos melhores bairros de Santo André, a Vila Assunção e o bairro Jardim. Venha morar com muito mais conforto e qualidade de vida. Venha morar num Patriani. São apartamentos de 80, 95, 135 e 190 metros. Um deles combina com você. Fale com nossos especialistas e conheça essas novidades. Conheça a Patriani e descubra um novo prazer em morar. O sinal vai marcar 5h30, está começando mais um dia na vida do brasileiro. É 2 de outubro, quarta-feira, bom dia. A Rádio Bandeirantes dá o pulo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos veem agora ao vivo pelo Facebook da Vox TV. E eu confesso que esse é um programa que eu jamais gostaria de fazer. Mas a gente tem um compromisso com a notícia, com o fato, com a verdade. E a notícia mais importante desta sexta-feira, 17 de julho de 2020, infelizmente, é a notícia que o mundo já sabe, mas que a gente tem que repercutir. A morte do grande Zé Paulo de Andrade. O maior comunicador do rádio brasileiro de todos os tempos. Eu tive o privilégio de trabalhar 7 meses com ele na Rádio Bandeirantes. Me convidaram para ser editor executivo. E uma passagem que eu lembro dele, do compromisso com a informação, é essa. Um dia eu estava indo para Bandeirantes, muito cedo, e peguei um congestionamento monstruoso na Avenida dos Bandeirantes. Liguei para a rádio para avisar o pessoal que eu ia chegar um pouco atrasado. E estava começando o jornal Gente. Zé Paulo falou para a produtora: então bota o Joaquim no ar para ele dar notícia desse congestionamento, nós precisamos dar a informação. E a menina falou assim: prepara, eu nunca tinha entrado ao vivo, porque eu ficava só nos bastidores, eu ficava ali na coordenação do jornalismo, mas eu não falava nos microfones. E o Zé Paulo mandou me colocar no ar e falou: olha, tem um congestionamento monstro na Avenida dos Bandeirantes e quem vai entrar ao vivo para dar informação é o nosso editor executivo Joaquim Alessi, porque aqui chefe também trabalha. Imagina, Zé Paulo de Andrade me chamar de chefe, é um absurdo. Eu jamais, apesar de eu ocupar o cargo de editor executivo, jamais me senti chefe dele, do Salomão, de ninguém. Me sentia mais um trabalhador da Bandeirantes. E uma das maiores felicidades que eu tive na vida foi em 15 de dezembro de 2018, quando esse menino, meu amigo, grande jornalista também, o Cláudio Junqueira, lançou, lá na Martins Fontes, o livro Esse Gato Ninguém Se Viu. Eu tinha tido a oportunidade de entrevistá-lo uns dias antes. O Cláudio tem conversado comigo nos últimos dias, estava me atualizando sobre o estado de saúde do Zé Paulo pelo WhatsApp, pelo Facebook. E hoje eu falei com ele, eu sei que eu não vi isso, mas nós vamos fazer essa entrevista e ele topou na hora. Por isso eu estou ao vivo aqui, com esse grande ser humano, com esse grande jornalista, meu amigo, acima de tudo, Cláudio Junqueira. Cláudio, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Joaquim, é um prazer estar com você. Você que foi um grande parceiro nesse projeto também. Acabou dando o furo de reportagem sobre o lançamento do livro, né? O furo de reportagem deu em primeira mão a notícia e o Zé recebeu rapidamente a sua publicação, ficou muito contente, muito satisfeito. Depois seguiu aí nos ajudando na divulgação para que a gente tivesse aquela festa, né, que a gente teve no 5 de dezembro, que foi o lançamento,
que foi o encontro, né, do Zé com o seu público, com os seus ouvintes, e a gente fica muito contente nesse aspecto de ter possibilitado tudo isso. Foi uma grande alegria para o Zé, uma grande satisfação para os ouvintes e uma homenagem em vida, né, Joaquim? O que é mais importante é homenagear uma pessoa da importância do Zé para a comunicação, para o jornalismo, para o radiojornalismo e para a vida de tantos e tantos ouvintes, Brasil e mundo afora, digamos assim. Legal. A Thaís Freitas falou isso hoje, diretora de jornalismo da Rádio Bandeirantes, até da dificuldade que você teve no trabalho, porque não foi fácil convencer o Zé a dar essa entrevista, porque ele te falava, você também me contou isso, que ele achava que ele não merecia homenagem nenhuma, e você o convenceu dizendo o seguinte: eu estou homenageando é o Pulo do Gato, não é você não. O livro está aqui, ó. Quero mostrar para o pessoal, eu guardo com o maior carinho, e tem 2 autógrafos espetaculares. Isso aqui é um diploma de jornalismo, não são autógrafos. Um deles, o Zé, na sua generosidade, escreve assim: ao grande jornalista, é exagero dele, e amigo Joaquim Alessi, grato pela força, que assina aqui. E embaixo, um abraço ao grande amigo Jota, assina Cláudio Junqueira. A ideia de fazer esse livro, Cláudio, foi, acho que, uma das maiores sacadas que você teve no jornalismo, no mercado editorial. Conta como é que surgiu fazer esse Gato Ninguém Segura. Olha, Joaquim, é engraçado dizer que foi tudo por acaso, né? Eu tive a ideia, trabalhando como repórter, né? Eu tive a grata satisfação. Hoje recebi uma mensagem aqui de um amigo, falou: olha, você foi uma pessoa privilegiada de ter convivido, desfrutado dessa proximidade com o Zé Paulo. E eu agradeço a Deus por isso. E agradeço a Deus também por essa missão que eu considero assim que Deus me deu, de poder registrar essa trajetória tão vitoriosa do Zé e compartilhar com todos os ouvintes do programa. Quando eu era repórter na rádio, sempre me fascinou, né? Então eu também me incluo naquela grande multidão de crianças que iam para a escola quando o gato acordava e odiavam o miado do gato. Então é uma relação de ódio e de amor, né? Primeiro eu odiei, depois eu passei a amar esse gato. E estando na Bandeirantes, eu perguntei um dia, eu falei, mas quem deu o nome ao Pulo do Gato, né? E aí me falaram, foi o Hélio Ribeiro. Ah, tá bom. Um dia, falando com o Zé, eu falei, Zé, quem deu o nome? Ele falou, foi o Hélio Ribeiro. E eu, mexendo no Centro de Documentação e Memória, nos arquivos de áudio, encontrei uma entrevista do Hélio Ribeiro, que já era falecido na época, falando que quem deu o nome tinha sido Jair Brito, diretor executivo. Ele era diretor artístico e o Jair Brito, diretor executivo. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Porque a informação, né, Joaquim, se ela não é registrada, ela se perde. E imagina só a importância de um programa como o Pulo do Gato não ter um registro, né? E muitas pessoas já faleceram, a história estava se perdendo. Eu falei, Zé, eu encontrei aqui um áudio do Hélio Ribeiro falando que não foi ele que deu o nome, foi o Jair Brito. Falei, mas me contaram que foi ele. Eu falei, opa, então você não ouviu dele. Então, peraí. Então, eu falei, olha, eu vou ingressar num mestrado e eu gostaria de retratar toda a trajetória do Pulo, porque aí a gente passaria isso a limpo e deixaria um registro. E aí ele falou, não, mas acho que não é o caso. Falei, Zé, mas não é uma coisa para fazer sobre você, é sobre o programa. Isso aí foram várias discussões, viu, Joaquim? Não foi da primeira vez. Ele sempre foi negando, e deixava, depois a gente vê, depois eu respondo, eu acho que não é muito importante. E aí José Carlos Carbone, falecido Carbone, diretor de jornalismo da rádio, eu levei a ideia para ele na hora abraçou, ele falou, não, nós vamos convencer o Zé, é importante sim. E aí, falei bastante com o Zé falou, tá bom, então, eu não sou mais importante do que o programa, você conhece bem o Zé. Ele é desse jeito, ele não gosta de homenagem, ele não gosta de reconhecimento, ele é uma pessoa muito reservada, aquela pessoa, até simples demais, Zé Paulo. E aí eu falei, Zé, eu vou começar o mestrado, tudo bem? Você consegue uma entrevista? Ele falou, tudo bem, concedo. Ingressei no mestrado, fomos seguindo os estudos, e aí, na metade do mestrado, quando tem a banca de qualificação, tinha uma grande professora
professora Lúcia Santaella, uma das maiores acadêmicas de jornalismo do país, desde a década de 70 é professora universitária, e ela é da PUC, né, onde eu estou hoje. E ela foi convidada pelo meu orientador, Antônio Adame. Eu nem conhecia a professora Santaella na época. E ela participou da banca e ela falou assim, eu só faço uma exigência nesse trabalho, que você publique um livro e compartilhe as memórias, as experiências com o ouvinte e com a população, porque isso é tudo muito rico. Ela falou, tem pouquíssimos trabalhos sobre rádio na academia. Então, a academia precisa de um trabalho como esse. E aí surgiu a luz do livro. Aí surge a ideia do livro, porque até então era um trabalho acadêmico, mas para registrar e deixar documentado. Aí eu falei, Zé, você acha da gente transformar isso no livro? Ele falou, imagina, isso aí não tem necessidade. Um trabalho acadêmico, eu acho que você já faz muito bem. E quando o trabalho foi avançando e foi ganhando corpo, com fotos, com imagens, transcrição de depoimentos, eu entrevistei 30 pessoas, Joaquim, nesse trabalho. Então, com todas aquelas entrevistas, acabei entremeando todas aquelas entrevistas. Quando o Zé viu esse material, e aí os olhos dele brilharam, né? Falou, olha, eu estou vendo com outros olhos aqui, então vamos pensar nisso. Aí teve a defesa do mestrado, o Zé foi para a banca, o Zé foi na universidade, e lá o nosso orientador, o professor Antônio Adame, um especialista em rádio, quebrou todos os protocolos da academia e colocou o Zé Paulo na banca de defesa. Né? 3 professores doutores e o Zé Paulo. E a fala final sempre é do professor mais importante. E a fala final foi dele. E depois eu vou te passar esse áudio. Preciso editar, separar o trecho dele, que ele fala 7 minutos, mas um áudio maravilhoso, né, sobre o pulo do gato, sobre o trabalho. E aí a gente conclui isso e começa a trabalhar a adaptação do livro. Aí o Zé pega gosto pela coisa, né? Aí ele vira o grande produtor do livro, né? E o grande roteirista, porque ele falou, olha, essa pessoa não pode faltar, essa pessoa tem uma história interessante. E você imagina só, eu trabalhando, que eu já estava na PUC, com 2 filhos pequenos, tendo que correr atrás de tudo isso. Mas o que me favoreceu é que é uma coisa que me dava muito prazer. Então eu não via a hora de começar a mexer com isso. Eu fazia todas as minhas atividades, eu ia mexer com isso meia-noite, 1h da manhã. Tinha dia que ia até às 6 fazendo isso. Dormia umas 3, 4 horas e ia trabalhar. E felizmente as coisas começaram a evoluir, o livro começou a tomar forma. Quando em 2008 o Zé ficou bastante doente no começo do ano, e aí eu me preocupei bastante. E a minha preocupação é esse material não ficar pronto a tempo, porque teve muitos complementos, teve muitas alterações. O material acadêmico ele mudou muito do material final do livro. Então foi toda uma grande adaptação, que eu tive a ajuda do companheiro Mark Tawil, jornalista, meu irmão, meu amigo, foi o grande parceiro nessa empreitada. E aí, o livro, Joaquim, fica pronto no final de outubro, né? E a gente faz o lançamento no dia 5 de dezembro, um curto espaço de tempo, porque a gente queria aproveitar a questão dos 45 anos do programa. Em 2018, o programa completava 45 anos. E a gente conseguiu, deu tudo certo, o Zé resistiu. O Zé falou, olha, eu não vou no lançamento, eu não gosto de me expor desse jeito, às vezes tem gente que não gosta de mim, vai estar lá. Eu falei, Zé, imagina, a grande maioria vai para te abraçar, vai para te aplaudir, vai para querer ter um contato com você. E até na última hora era uma incerteza. Assim, eu só fiquei sabendo que o Zé, ele deu a palavra que ia mesmo, quando ele ligou e falou, estou saindo de casa, estou indo para a livraria. Então, é o estilo Zé Paulo. Aliás, você só não convenceu, ele disse que só iria se o Salomão fosse também, né? O seu grande companheiro. Isso aí foi outro capítulo dessa história, né? O Zé e o Salomão, eles têm, assim, uma relação, tinham uma relação, assim, de muita proximidade. São 60 anos de uma amizade que começa na Rádio América, em 1º de janeiro de 1961. O Salomão já era chefe, né? Já era diretor da Rádio América, e o Zé Paulo entra como rádio escuta, levado pelo Atílio Ricó. E ali começa o relacionamento deles. Aí o Salomão vai para Bandeirantes, o Zé Paulo vai também. E aí eles têm uma trajetória conjunta.
o Salomão vira superintendente da Bandeirantes, o Zé Paulo diretor de jornalismo. Né? Aí eles deixam a chefia, vão para a apresentação do jornal Gente. E assim vai. Eu já sabendo de toda essa dificuldade, eu falei assim, ficar só eu e o Zé na mesa, todas as atenções vão estar em cima do Zé. E eu conheço o estilo do Zé. Né? Eu falei, o Zé não vai se sentir confortável. E aí ele já falou para mim, ele falou, você acha que eu posso ficar quanto tempo lá? Eu falei, o tempo que você quiser. Você participando da abertura, pela sua questão de saúde, fica à vontade, Zé. Você que vai dizer. E aí eu falei assim, Zé, e se a gente convidar o Salomão? Porque tem um capítulo no livro que fala sobre o Salomão. O Salomão é homenageado também. Eu falei, se a gente levar o Salomão e ele ficar na mesa também autografando os livros? Ele falou, perfeito. Ele falou, perfeito. Se você conseguir levar o Salomão, eu vou no lançamento. Eu falei, opa, então deixa comigo. Ele falou, só que você vai falar com o Salomão. Eu não vou falar não, porque se eu falar, ele vai me dar alguma desculpa para não ir. Eu acho que o Zé já tinha ficado traumatizado. E na defesa do mestrado, o Salomão se perdeu. Eles saíram juntos da rádio em carros separados. Né? A universidade fica ali no Ibirapuera. E o Salomão se perdeu. O Salomão não chegou para a defesa. E o Zé Paulo ficou pé da vida. E aí ele falou assim, o Salomão vai me dar mais um perdido e se você convencê-lo, eu vou. Aí fui falar com o Salomão, mas na hora o Salomão falou, claro, pode contar comigo. E aí, quando é uma cena maravilhosa, né, que eu coloquei até esse vídeo, postei novamente hoje, um ouvinte fez esse vídeo. Nós tínhamos ali uns 10 cinegrafistas e um ouvinte acabou pegando essa cena, que é a chegada do Zé, onde eu estou ali na mesa, e tem aplausos, todo mundo assobiando, comemorando a chegada dele, e ele vai bem pertinho de mim, assim, quando as coisas vão se acalmando para sentar, e ele fala, o Salomão já chegou? Eu falei, Zé, ainda não. Ele falou, mas ele vem? Eu falei, ele falou que vem. É claro, você não ouve isso, mas dá para, olhando do jeito que eu falo com o Zé, dá para entender isso. E aí, poucos minutos, chega o Salomão também. Aí o Zé se solta, né? Até os primeiros livros a gente vê que ele está tenso ali, porque não era acostumado com esse tipo de coisa. Aí depois você vê que ele se solta, mas de uma maneira, o sorriso, as pessoas... É incrível, Joaquim. Eu ficava observando, as pessoas queriam tocar o Zé Paulo. Aquele ouvinte que só tinha Caiu. O Ed caiu, parece que... Ah, não? Opa, voltou. Eles queriam ter esse contato físico mesmo. E Verdade. falar que é ouvinte, que ouve, desde quando. E o Zé ficou 6 horas na livraria. Nós saímos de lá quando o último ouvinte levou o livro para ser autografado. Então, nós saímos de lá meia-noite, eu, o Zé e o Salomão. O Zé falando assim, ainda falou, olha, eu estou quebrado, mas é por um bom motivo, né? Então, são essas memórias, né? E os que conseguiram comprar, porque eu estava lá, nessa muvuca toda, eu consegui fazer uma entrevista muito rápida com você e com o Zé Paulo ainda na mesa, entrevista que foi levada ao ar no programa. Hoje eu procurei, não achei, meus arquivos estão meio bagunçados aqui, mas eu vou achar ainda onde ele agradece minha presença e fala que eu dei esse furo de reportagem, porque eu não sei, até antes da Rádio Bandeirantes, o lançamento do livro, num bate-papo que a gente tinha tido antes. E eu lembro que, enquanto vocês estavam dando autógrafo, eu estava lá com a minha mulher, a Rosana, com a Paula Ferreira, que trabalhou na Rádio Bandeirantes, fantástica. Paulinha Ferreira. Está na Itália hoje, junto com o Walter Fernandes, estão trabalhando lá. E eu lembro que eu falei assim, eu vou comprar um livro, porque eu preciso do autógrafo do Zé. E eu fui até, a menina falou assim, esgotou, não tem mais livro nenhum aqui para vender hoje. Eu falei, caramba. Você, muito gentilmente, me deu esse livro que eu tenho aqui, esse exemplar, e me autografou, e o Zé autografou. Então eu só tenho porque você me deu de presente esse livro, que eu sinto vou guardar com muito carinho. Quando você estava falando do nome do Pulo do Gato, essa confusão de quem deu o nome ou não, tem uma passagem no livro, que eu lembro de ter lido, o Zé mesmo ele queria um outro nome, o Canto do Galo, né? Que até na véspera do programa ir para o ar, o programa foi para o ar, se eu não me engano, no dia 2 de abril de 1973, e no dia 31 de março... véspera não tinha nome ainda. Pois é. E não tinha, de madrugada não tinha nome, decidiram em cima da hora, né? Exatamente. Na verdade, foi o Alberto Curado, né, que foi o primeiro produtor. Ele ficou 20 anos
na produção do programa e acabou morrendo de infarto. No caminho da rádio, ele parava para comprar os jornais ali numa banca da cidade de Jardim, parou para comprar o jornal, desceu, já era conhecido, teve um infarto fulminante. E, segundo o Zé, foi uma das notícias mais tristes que ele deu no Pulo do Gato, foi a morte do Gualberto Curado, esse grande companheiro, que era um gênio também, viu, Joaquim? Verdade. Ele ajudou a traçar esse esquema que foi o Pulo do Gato, né? E aí a sugestão do Gualberto era o canto do galo. Por quê? Porque naquele tempo, 6h30 da manhã, era madrugada, que não é mais hoje, né? Era o canto do galo. E o Hélio Ribeiro, que era a pessoa que teve a ideia de criar o programa, queria antecipação. Antecipação porque iria antecipar os noticiários. Então o Pulo do Gato foi pioneiro. Na década de 70 a gente não tinha programa jornalístico antes das 7 da manhã. Até por isso o Jornal da Bandeirantes Primeira Hora, que começa às 7, ele tem esse nome por isso, que o jornalismo começa às 7 da manhã. E aí, a antecipação, tanto do Galo, ficou aquela discussão, uma coisa que a gente não conseguiu definir muito bem na pesquisa, a gente se aprofundou bastante, o fato das Pilhas Evered serem a única patrocinadora do programa, isso com certeza influenciou na hora da escolha, né? Pilhas Evered, a pilha do gato. E aí, naquela reunião, no brainstorming ali, na questão da agência de publicidade, na antivéspera da estreia do programa, estão ali discutindo nome tal, e aí o Jair Brito, que também já era falecido na época da nossa pesquisa, ele fala, olha, antecipar o noticiário em meia hora, né, nós vamos dar o pulo do gato na concorrência. E aí o Hélio Ribeiro, muito esperto, muito safo, ele falou, como é que é? Nós vamos dar o pulo do gato na concorrência. Ele falou, então tá bom. Nem o canto do galo, nem antecipação. O programa vai se chamar O Pulo do Gato. É uma coisa totalmente nova para a época, muito ousada essa escolha, mas que deu muito certo, né, Joaquim? E o que corrobora para esse perfil que você traça muito bem do Zé Paulo aí, e tenho certeza que acho que talvez o teu próximo desafio seja escrever a biografia do Zé Paulo. Não sei se você já pensou nisso ou não, mas você é o biógrafo indicado para isso, pela relação que você tem com a família, pelos contatos, pelo tempo que você trabalhou na Bandeirantes com ele, pela essa pesquisa que você fez. Mas o que corrobora esse perfil de não gostar de homenagens, eu lembro que em 2003, quando eu estava lá na Bandeirantes com vocês, a gente foi fazer a homenagem, era o ano em que o Pulo completava 30 anos no ar. Então, o Carbone, que você já citou aí, o falecido Carbone, o Fernando Vieira de Melo Filho, que era o diretor, o Marcelo Parada, que era o vice-presidente do Grupo Bandeirantes, a gente resolveu fazer uma festa numa pizzaria aí no Morumbi, perto da rádio, num dia à noite, para homenagear os 30 anos. E para convencer o Zé Paulo de Andrade a aceitar essa festa. Ele não queria saber de jeito nenhum. Foi uma tragédia. Ele inventou 1000 desculpas, no fim acabou indo. Mas ele para ser homenageado, era a coisa mais difícil do mundo, né? Exatamente. E uma coincidência, né? Os sinais foram me acompanhando. Você que participou da minha contratação na Bandeirantes, eu fui registrado no dia 2 de abril daquele ano, no dia do aniversário, no dia do bolo. No dia que o Pulo completou 30 anos, então eu tenho minha carteira, o maior orgulho, minha carteira de trabalho, minha entrada na Bandeirantes no dia 2 de abril de 2002. Então, olha, 2003. Então, era mais um sinal, né, para levar essa ideia adiante. 2 orgulhos que eu tenho na carreira: ter participado da tua contratação e da contratação do Pedro Campos, o Pedrinho, que entrou naquele ano também como rádio escuta na Bandeirantes. Rádio escuta, assim como eu. E era um menino. Eu lembro que depois vieram me perguntar: pô, mas você contratou o Pedrinho só porque ele é filho do grande desembargador, que tinha sido secretário, Pedro Franco de Campos? Eu falei, não, sabia, eu nem tinha ligado o nome ao nome, eu vi o currículo dele, achei um currículo, uma proposta de trabalho, porque ele não tinha ainda nem história, ainda ia começar, e hoje eu ouvi o Pedrinho dizendo que levou uma máquina fotográfica para o primeiro dia de trabalho, porque queria fazer uma foto com o Zé Paulo de Andrade. Olha que legal isso aí, você está num estúdio onde você tem um monstro sagrado, um ícone, uma referência, e querer fazer uma foto com o cara com quem você trabalha, e ele te respeitar, assim como ele respeitava todos os jornalistas
independentemente do tempo de profissão, da função que exercesse, né? Olha, eu quero só registrar aqui o agradecimento. Tem várias pessoas nos assistindo. O Miro Mota, que é um assíduo telespectador da Vox TV, escreveu o seguinte: Joaquim, o jornalismo e o rádio do Brasil perderam seu grande ícone hoje. Eu ouvia o Pulo do Gato desde a minha adolescência. Estou triste demais. O Sérgio Vieira de Freitas fala que a pilha era Everest, né? Foi o que ele teria dito, não sei, aí eu não lembro agora. O Nelson Everest. 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 O Nelson Tonalessi, que é meu primo, escreveu o livro sobre Heliópolis, também está nos assistindo. A Eugênia Macedo, meus sentimentos a todos, amigos e famílias. A Maria de Lourdes Alessi Horta, minha irmã, está assistindo. A Rosana Alessi. O Eric Eloy está nos assistindo. Muita gente, eu quero agradecer. E dizer, olha, eu ficaria aqui o resto da tarde e a gente tem histórias para contar. O livro eu já li umas 3 ou 4 vezes e toda hora eu vou pesquisar. O Ed está mostrando, o Ed também ganhou o livro no dia em que você teve lá. Né? A Edileuza Mamana diz o seguinte: hoje perdi o meu companheiro de caminhada. Ele estava todos os dias comigo a partir das 6 horas da manhã no meu trajeto de 5 quilômetros. Sentirei muitas saudades, mas agradeço o privilégio de ouvir o Zé. Ele foi companheiro de muitos anos e aprendi a ouvir rádio com a minha falecida mãe, que nos acordava com o miado do gato. Vá em paz, meu amigo. Edileuza Mamana. Olha quem entrou aqui agora para assistir. Paulinha Ferreira Cotto, está nos assistindo direto da Itália. O programa está... Ela apareceu, tá vendo? Deixa eu mandar um abraço para a Edileuza, Joaquim. A Edileuza é uma pulogatista de carteirinha, né? Como o Zé gostava de falar. A Edileuza está sempre nas redes sociais, uma ouvinte muito ativa, participativa. Então, um abraço para você, Edileuza. Um abraço para todos os ouvintes, aí abraçando a Edileuza. E um abraço para a Paula também. Estamos com muitas saudades de você, viu, Paula? De você e do meu caro Walter. Ela escreveu aqui: Joca e Claudinho, que bom vê-los. Ainda bem que lá na Itália já passou essa epidemia que a gente tem que passar. Porque a gente não pode continuar perdendo nenhuma pessoa, mas principalmente gente do nível do Zé Paulo de Andrade, que infelizmente, é óbvio, ele já tinha problemas de saúde antes, mas essa danada dessa Covid acabou precipitando algo que não devia acontecer tão já. Né? Ele estava no principal momento, né, Joaquim? Eu que acompanho o Zé, assim, a gente se falava toda semana. Depois do lançamento do livro, uma semana depois ele internou, ficou bem mal, só teve alta no dia 31 de dezembro, mas passou assim um começo de ano de 2019 muito complicado. Então, ou seja, se o lançamento não fosse naquele momento, o Zé não participaria mais. Então, e agora? Ele veio recuperar um pouco da sua saúde agora, a questão de 2, 3 meses. Né? Então, ele estava muito bem, feliz, mais solto, mais descontraído, parece que já era um aviso tudo isso. É verdade. E olha, hoje, não são coincidências, não. As coisas são meio que programadas. Hoje faz 5 anos que foi criado o The Coffees on the Table. Aquele café maravilhoso do jornalista Irineu. Eu vi a postagem do Irineu hoje e não tive como não lembrar do nosso evento. E eu falei para o Irineu, eu vou comentar na entrevista com o Cláudio, porque o Cláudio topou na hora fazer o lançamento no ABC do livro, lá no The Coffees on the Table, foi num sábado à tarde, e foi maravilhoso, porque tinha muita gente, o pessoal rindo, pedindo autógrafo, conversando, falando. Então, também está marcado. Hoje, no dia que o Zé Paulo parte, o The Coffees on the Table comemora 5 anos de existência. E o Irineu foi um grande anfitrião, abriu a casa para a gente, e o Zé Paulo falava de boca cheia, né? Ele ainda brincava, The Book is on the Table. Não, o Cláudio vai lá no The Coffee is on the Table. Né? Então, também para muita alegria, né? Nós fizemos 6 lançamentos, Joaquim. E o Zé só pôde participar do primeiro, mas ele ativamente queria saber de tudo. Eu enviava as fotos, enviava os comentários, ele registrava no dia seguinte no programa minhas passagens, e eu fazia os relatos, mandava áudio para ele, e ele respondia sempre assim para mim: calma, Cláudio, calma, você me deixa sem fôlego, só de ouvir tanta disposição. E sempre ele registrava no programa, né? O Cláudio andou por tal lugar, que disposição. Mas não era o prazer mesmo
e esse prazer continua de falarmos de uma pessoa que agora foi tão importante para a história da comunicação, do rádio e do jornalismo como num todo, né, Jorge? Verdade. Olha o que a Paulinha escreve aqui, ó. Continuamos vigilantes aqui na Itália. Não vencemos a guerra. Prudência e respeito ao próximo sempre. Ainda fala do The Coffee on the Table, café maravilhoso. Foi muito legal aquela tarde. E ela pergunta, quando é que a gente vai tomar um cappuccino com eles na Itália? É só deixar o brasileiro entrar na Europa, né? É verdade, agora não podemos nem sair daqui, né? É verdade. Meu amigo Zé Luiz Cabrino também escreve assim, o pulo do gato. Assistia desde que acabou a Hora do Trabuco com o grande Vicente Leporassi. Eu também ouvi o seu Leporassi na Hora do Trabuco, dando os tiros nos assuntos nacionais. E depois veio... Aliás, foi uma sequência, porque a criação do jornal Gente, na sequência quando o Trabuco acabou, foi também assim, de um dia para o outro, porque o Leporassi morreu, o Zé Paulo e Salomão... Ele morre no sábado. Ele morre no sábado. Eu acredito que o sepultamento tenha sido no próprio sábado, se eu não estou enganado. Opa, deu uma outra travadinha aí, né, Ed? Vamos ver se eu... E eles já fazem a abertura do jornal Gente. Salomão, Joelmir e Zé Paulo. Que trio, hein? Fantástico. Trio de ouro. Ô, Ed, tem alguma pergunta? Alguém que escreveu alguma coisa que eu acabei... Porque eu não consigo acompanhar o tempo todo todas as manifestações, que é muita gente falando aqui. A gente está, com certeza, batendo um recorde de audiência nessa homenagem merecida, porque... Oi? Pois é, só apresentar. É porque a Bandeirantes tem uma audiência muito grande aqui no ABC. Todas as vezes que a gente ouve o jornalismo, eu continuo acompanhando. A gente, como jornalista, aliás, é um negócio que eu quero registrar também. Todas as emissoras de rádio e de televisão hoje prestaram homenagens muito mais que merecidas ao Zé Paulo de Andrade. Na CBN eu vi manifestações ótimas, na TV Globo eu vi, em todos os locais. Isso prova o quanto ele era querido, amado e quanto ele é importante, porque ele vai continuar sendo importante. Os ensinamentos que ele nos deixou no radiojornalismo vão perdurar. E o quanto o povo tinha um respeito por ele, né, Cláudio? Exatamente. Isso aí nos emociona, né? A nossa classe jornalística, que é uma classe assim tão combatida, mas ela se une nesse momento, não tem concorrência. Eu fiquei muito feliz hoje de conceder entrevista na Bandeirantes, na Band News FM, depois fui para a CBN, fui entrevistado pelo Milton Jung, pela Cássia Godoy, foi a nossa companheira, depois fui para a Jovem Pan, ser entrevistado pelo Thiago Berraich. Então, há uma concorrência, mas há uma união, e principalmente pelo respeito que se tem ao que representa o José Paulo de Andrade, que deixa esse legado que agora tem que ser seguido por todos nós. É uma voz, Joaquim, que se cala num momento tão difícil do Brasil, um momento tão crítico, em vários aspectos, principalmente por causa com essa pandemia, esse mal. Mas é uma pessoa que deixa muitos ensinamentos, deixa muitos exemplos, e a nossa missão agora é levar adiante. Tudo isso ele sempre passou para a gente com muita força, com muito amor e muita dedicação, porque o prazer do Zé era prestar serviço, era dar voz para aquele que não tem voz. O pluralismo do Zé, a questão do ABC, as pessoas falam de direita, de esquerda, bobagem. A gente que conviveu com ele, na época aí do sindicalismo forte, década de 70, 80, no ABC, no próprio livro a gente retrata isso. Todas essas personagens que foram entrevistados no Pulo do Gato, e tinha reportagem atuante aí nas portas de fábrica. Então, era uma pessoa que dava voz para todos, independente do momento, principalmente na década de 70, com a ditadura, para driblar um pouco ali essa questão da censura. Então, o Zé foi um mestre nesse quesito também. Você está falando, eu fiz questão de abrir na página aqui, porque o Zé sempre falou isso comigo, e que ele foi o primeiro jornalista a dar espaço para o Lula falar na Rádio Bandeirantes, isso em 1978. E tem uma foto aqui,
com o grande e saudoso amigo Zé Roberto Marques também, que era aqui de Santo André, correspondente da Rádio Bandeirantes, fazendo a entrevista com o Lula lá na Igreja Matriz. Essa foto é de 1980. Exatamente. Olha o local da entrevista, Joaquim. É. Na Igreja Matriz, na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, né? Ou seja, entrevistando ali, perdão, o Lula, então o sindicalista Lula, escondido dentro da igreja. Verdade. E agora, há pouco tempo, o Lula só deu entrevista para a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes fez uma retrospectiva ouvindo todos os ex-presidentes da República ainda vivos, para falar desse momento. E o Lula só atendeu, porque o Lula é meio arredio com a parte da imprensa, esse negócio todo, só atendeu a Rádio Bandeirantes porque o Zé Paulo ligou para ele e o convidou. Aí ele decidiu, e hoje mesmo o Lula lembrou isso na sua manifestação para a Rádio Bandeirantes, né? Então não tem esse negócio de direita, esquerda, centro. O Zé Paulo era eminentemente jornalista. Eminentemente. E para aí não tinha que brigar com o Quercia, ele brigava, como ele teve aquela briga famosa, chamando de político safado. Aquele outro político, deputado, que ele entrou no estúdio e falou, ô deputado de merda, alguma coisa. Depois o seu João chamou ele, deu uma bronca, e ele falou pro seu João, o que eu posso fazer? O seu João falou, pede desculpas para ele. Ele falou para ele, não, peço para o senhor. Mas para ele eu não peço, porque eu continuo achando que ele é isso mesmo. E por aí afora. Quer dizer, mas o Zé Jânio Quadros também, Jânio né? Quadros, muitas brigas, né? Olha, fazendo aquela pergunta que ninguém tinha coragem de perguntar, né? O Sérgio Vitória de Freitas diz, eu sou de Santo André, estou profundamente triste. O Zé Luiz Cabrino pergunta, vai ser velado? Deveria ser no Palácio do Governo, mas não pode. Infelizmente, nesse momento, não pode, né, Cláudio? E principalmente porque o Zé foi vítima de Covid, da Covid, né? É. Então, não é permitido nenhum tipo de cerimônia. Então, é uma pena que a gente lamenta, porque, como hoje foi amplamente discutido, era para ser um funeral com muitas homenagens, do porte de Assembleia Legislativa para cima, né, Joaquim? Mas, infelizmente, isso não é possível por causa da pandemia, e nós seguimos aqui, fazendo todas as homenagens merecidas, todo o reconhecimento aí ao Zé Paulo e sua obra tão importante. O livro já esgotou, Cláudio? Ainda tem para ser comprado, se as pessoas quiserem acompanhar? Tem. Então, vão saindo novas edições. Então, essas principais lojas de varejo, as pessoas encontram Americanas, Fast Shop, Submarino, compra aí pela internet, recebe em até 10 dias úteis. Os Correios estão com um prazo maior agora. Na própria livraria Martins Fontes, onde teve o lançamento, a pessoa encontra presencialmente, ou seja, o livro está lá à venda na livraria e pode ser comprado pelo site da Martins Fontes também, e muitas outras livrarias, Brasil afora, na Amazon também tem, no Mercado Livre. Então, todos esses locais o livro é encontrado. E nós tivemos uma novidade recente no mês de maio, no mês do aniversário do Zé, nós lançamos o audiobook do livro, Joaquim. Vou até te presentear, vou te enviar um código de acesso, o audiobook, que é narrado pelo nosso companheiro Carlos Gomes, que era da Band News TV, nosso jornalista, muito querido pelo Zé Paulo. Ele que faz a narração, e saiu o audiobook, então, em fevereiro. A pessoa compra, baixa e pode assistir, leva na viagem, tem o seu áudio livre. Então, é mais uma forma, né, das pessoas terem acesso a todo esse conteúdo. Correto. O Mauro Souza fala, boa tarde, o Zé estava... Fazer uma pergunta para você, né? O Zé estava confinado em casa todo o tempo. Como ele contraiu o vírus? É que é difícil você saber. Tem várias formas de se contrair esse vírus. Os próprios médicos, cientistas, ainda não têm uma resposta adequada para isso. Mas, de repente, alguém que vai em casa, alguém que vai limpar, não sei se tinha gente que continuava trabalhando. Quer dizer, toda a possibilidade, mas não dá para a gente ficar especulando, porque não tem como saber, né, Cláudio? Não dá. O que nós podemos falar, Joaquim, é que o Zé estava recluso em casa absolutamente, não saía para nada, só que ele recebia a visita de muitos profissionais de saúde, né, para fazer fisioterapia pulmonar e outros tipos de profissionais de saúde. Então, não podemos falar o que aconteceu, mas com certeza pode ter acontecido dessa forma. Né? Mas, de fato, o Zé não saía para nada. É verdade. A Zilda Maria do Nascimento Silva
diz o Zé Paulo fazia parte da nossa família. Acho que fazia parte de todas as famílias. Eu nunca vi tanta manifestação de tristeza hoje, desde a hora que eu acordei. Você me mandou uma mensagem ontem, Cláudio, era 22h30, alguma coisa assim, e já me prevenindo e dizendo o seguinte, olha, nosso amigo Zé está muito mal, piorou. Isso era 10h30 da noite ontem, né? Eu até falei, meu Deus, que triste, vamos continuar rezando por ele. Nosso amigo Afanásio Jazade também fez a mesma coisa, várias pessoas aí. Mas eu já tinha certeza, eu fui dormir muito triste, da forma como você me contou, me mandou a mensagem às 10h30, que a gente não ia acordar com o Zé ao nosso lado. E infelizmente foi isso que aconteceu. E eu ficaria aqui mais o resto da tarde, como já falei, com você. Nós vamos falar mais vezes. E eu vou te cobrar, você tem que fazer a biografia do Zé, hein? Olha, Joaquim, estou à disposição. É uma honra, um prazer estar com você, que é uma pessoa tão querida. Acho que eu já te relatei algumas vezes o carinho que o Zé tinha por você, sempre que se referia ao seu trabalho, sua atenção, seu carisma. Então, isso é importante, né? A gente leva o Zé agora no coração, seguindo tudo isso. Só deixo mais uma mensagem. O audiobook é pela Toca Livros. tocalivros.com.br, é só acessar. Se a pessoa não quiser adquirir, não tem problema. Entra lá, tem um trecho free, um trecho grátis. A pessoa pode ouvir a locução maravilhosa do nosso Carlão e realmente memorar e relembrar um pouquinho aí do Pulo do Gato. E com certeza a gente vai continuar falando desse tema pelos próximos dias. E estou à disposição. Quando quiser, é só convocar que a gente volta aqui com prazer. Maravilha. Ó, o Cabrinho diz, dando parabéns pela apresentação, foi uma bela homenagem a esse ícone do rádio brasileiro. A Maria Rosária Calderari, o Zé Paulo fazia parte da nossa casa, o Pulo do Gato desde 83, pois sempre acordei muito cedo para trabalhar, entrava às 7 horas. E a Paulinha Ferreira Dias, como uma grande produtora, que foi produtora do meu programa também na TV+, ela encerra com uma frase espetacular, e que você é responsável por isso, Cláudio, porque você homenageou o Zé Paulo em vida, e ele sempre falava isso. A pandemia deixa para nós uma grande lição. Devemos oferecer flores em vida, valorizar as pessoas, os momentos em família, com os amigos. Sou muito grata a Deus, diz a Paulinha, pela vida de vocês e por tudo que ensinaram e ainda ensinam. Nós é que somos gratos por tudo isso. Gratos pelo teu trabalho, Cláudio Junqueira. Isso mesmo. Gratos pela existência do Zé Paulo de Andrade, que tudo que se fizer de homenagem ainda vai ser pouco para o que ele representa. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Um abraço, Joaquim, um abraço a todos. Foi um grande prazer e um privilégio. Estarei sempre à disposição. Prazer foi meu. Cláudio Junqueira, autor do livro Esse Gato Ninguém Segura, que conta a história do Pulo do Gato. Mas agora a gente pode falar. Conta a história de Zé Paulo de Andrade. Falou com vocês. Música